Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para todos vocês, que os orixás abençoe. Vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de buscar um ponto de equilíbrio, né? Então, neste contexto todo, nós estamos vivenciando momentos muito catastróficos em várias áreas da vida, né? Nas questões afetivas, nos relacionamentos, nos casamentos, nos namoros, na vida financeira, essa vida adulta que nos traz diariamente grandes aborrecimentos, né? Eu costumo dizer que quando nós não alimentamos um bom ori, porque quando nós buscamos a espiritualidade, nós devemos entender que tudo começa na cabeça, tudo começa na mente, no pensamento. Se eu acordo com a minha vida já negativada, xingando o contrário de graça, que vocês sabem bem a palavra, que eu não gosto dessa palavra, eu automaticamente eu plasmo e eu materializo na minha vida desgraça. Então, quando nós iniciamos no nosso culto afro-brasileiro, que a gente começa com as nossas iniciações, tudo começa no ori, do bori, fazendo um bori, né, um oribibó, enfim, né? Para quem é de religião sabe do que eu estou falando. Então é dali que tudo se inicia. Então não adianta a gente atender um filho de santo, um cliente, e a gente vê numa consulta espiritual, como agora há pouco, em qual eu acabei de atender uma pessoa, que ela está com a vida espiritual dela totalmente comprometida, porque a mãe de santo não fez um bom ebó, né? Que ao invés do ebó a dar caminho na vida dessa pessoa, tá trancando a vida desta pessoa, né? Então, o que que acontece? É muito triste quando nós buscamos uma pessoa, um líder espiritual religioso, que realmente a gente passa uma orientação de fato concreta e honesta, íntegra, que a pessoa ela não precisa falar nada da vida dela e você tá vendo num jogo de búzio, por exemplo, tudo o que está acontecendo na vida desta pessoa e você passar um valor de um ebó, de um bori e uma obrigação, ou seja lá qual for o serviço espiritual, e a pessoa olhar para tua cara e ela simplesmente te ignorar. É muito triste. Então, nós temos que entender que a espiritualidade, ela faz a parte dela. O pai e a mãe de santo, que é apenas um intermediador entre o céu e a terra, porque isso aqui a gente estuda, não vem de graça, tudo isso aqui é pago. Muito obrigado por poder refrescar a memória de vocês. E uma consulta não vem de graça, para que nós possamos orientar vocês da melhor forma possível, né? Então, hoje em dia fica muito complexado em nós atendermos uma consulta de forma totalmente idônea, totalmente sensata, totalmente dentro de uma infraestrutura espiritual que vá de fato te orientar para que você possa sequer ter um bom caminho, para que você possa realmente viver bem. Fazer uma obrigação de santo, fazer um bori, um oribibó, organizar um bom ebó, não significa que a sua vida sempre vai ser linda e maravilhosa. Porque nós temos opiniões, nós temos sensações, nós temos hábitos. Muitas das vezes o que nos coloca em perigo são os nossos hábitos. Uma má alimentação, por exemplo, num corpo, se você não tiver uma boa alimentação, você adoece a tua matéria. Se você tá dentro de um casamento, por exemplo, dentro de um relacionamento, e você não cultiva o bom do casamento, você tratando bem a pessoa do qual você escolheu para casar, para namorar, para se relacionar, o teu casamento ele acaba. E não há ebó, não há amarração amorosa sequer que segure aquela pessoa na tua vida. Por quê? Porque você é o responsável pelo teu casamento, assim tanto quanto a pessoa que te escolheu para casar, para viver uma vida a dois.
uma vida adulta a dois, né? Por que que eu trago essas reflexões aqui? Porque o que eu mais atendo em consulta hoje é as pessoas querendo um serviço de amarração amorosa, sendo que elas próprias, elas fazem o oposto quando você desliga esta câmera, por exemplo, que você orienta espiritualmente a pessoa, e a pessoa quando termina a consulta, quando o teu parceiro, a tua parceira chega em casa depois de um longo dia de trabalho, você tora o pau, quebra o pau, e você, ao invés de agraciar a pessoa amada do qual você escolheu para conviver, você só degrine a imagem ali. Nossa, como você tá gorda, como você tá gordo, nossa, mas você tá ficando velho, você tá envelhecendo, você tá feio, olha teus dentes. Então você acaba com a pessoa. E tu acha piamente que um casamento desse vai durar. E tu acha que uma amarração amorosa vai segurar um casamento desse? Faz a conta. Então, hoje em dia, seja qualquer serviço espiritual, para que a gente possa de fato trabalhar bem na vida da pessoa, se a pessoa ela não tiver esta consciência, me desculpe. É tempo do pai e da mãe de santo jogado fora, é dinheiro jogado fora. E aí depois vocês vêm com a conversinha esdrúxula que o pai de santo é golpista, a mãe de santo é charlatã, que o axé não deu resultado. E quem é responsável por tudo isso? São vocês, queridos consulentes. Porque a energia que é manipulada dentro de um jogo de búzio, por exemplo, dentro de uma leitura de carta, dentro de um ebó, dentro de um bori, nós manuseamos estas forças, estas energias, esses elementos da natureza, ou até uma sacralização, seja lá qual for o ritual que tenha que ser feito. Mas para manter toda esta energia, você, cliente ou filho de santo, tem que ter esta consciência. Porque senão é tempo e vida e dinheiro jogado fora. Né? Então nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, obviamente que estamos. Mas para que nós possamos ficar melhores, nós precisamos ter esta consciência plena de que o ebó, a amarração, um bori, um oribibó, uma abertura de caminho, um fechamento de corpo, só vai te trazer resultado se tu fizer a tua parte. E mesmo você fazendo tudo o que o teu pai com a tua mãe de santo te orientar, às vezes o resultado não vai vir da forma que você espera. Porque tudo vem da questão do merecimento daquele orixá que está recebendo aquela oferenda, por exemplo. A pombagira que está recebendo aquela amarração. O Exu que está recebendo aquele corte, daquela sacralização, daquela amarração. Daquele abertura de caminho. Daquele pacto com prosperidade com Daimon, com Beelzebul. Seja lá qual for o ritual que você esteja contratando, aquele serviço, aquela prestação de serviço, do qual o pai e a mãe de santo está ali executando aquele axé. O que significa a palavra axé? Significa poder de realização, poder de transformação. Tudo aquilo que eu desejo de bom naquele serviço espiritual, para que aquele cliente, aquele filho de santo recebeu. Eu estou abençoando a tua vida através de um ebó, através de uma abertura de caminho, fazendo uma amarração amorosa. Eu estou abençoando o teu relacionamento. Eu estou abençoando o teu casamento, juntando forças do invisível. Agora, se você não é capaz de compreender que você tem que fazer a tua obrigação, não procure fazer amarração amorosa, porque o resultado ele não vai vir. E eu estou falando isso com mais de 20 anos trabalhando dia e noite e madrugada de uma forma incansável para trazer melhor esclarecimento na vida de vocês, e vocês sequer têm a audácia de fazer por vocês aquilo que é de obrigação de vocês fazer, dentro de qualquer relação, de qualquer situação que você esteja enfrentando. E para cada problema existe um problema, existe uma situação do qual você está enfrentando, existe um ebó, existe um trabalho, existe uma prestação de serviço espiritual. Então, para isto, precisamos da consulta. Sem isso aqui, a gente não consegue ser bússola na vida de vocês, para orientar vocês. Então, eu desejo a todos uma boa semana, um bom axé, que Bará, Senhor dos Caminhos, abra o caminho de todos vocês. Se você precisa de uma boa ajuda espiritual, um bom ebó, um bom serviço espiritual, estamos à disposição de todos. Ninguém é obrigado a nada.
tá? Eu sempre falo isso para os meus clientes e para os meus filhos de santo. O valor do meu axé é esse, faz quem quer. Eu não ponho uma arma na cabeça de ninguém, tá? Que isso fique muito claro aqui. Como sempre eu falo aqui. Um bom axé a todos.